Olá, tudo bem? Alegria voltar a falar com você onde quer que você esteja. E a gente está aqui, ó, quarto episódio dessa série e a gente está estudando esse livro, que se você não recebeu na sua casa com um presente de alguém, você pode adquirir ele digitalmente, só baixando aqui, a gente vai colocar em algum local, você pega e baixa o arquivo e você vai poder ler esse livro e ter na íntegra o que a gente já está discutindo aqui com esses dois amigos. Eles não gostam de ser chamados de personagens, eu gosto de falar personagens, mas esses dois amigos, Wanderson, nosso líder espiritual ali em Hortolândia, e o pastor Robson, nosso líder ali no campus de São Paulo. Gente, esse capítulo ele é muito especial. Se você não tem o livro, baixe e leia a primeira parte e depois dê sequência à leitura. O começo fala de um resgate que chama muito a atenção. E veja, eu me acho que conheço algumas coisas da história, mas ele conta a história de um sequestro que aconteceu em um avião da Air France, que é uma coisa de filme. E chama a atenção porque foi feito todo um preparativo para poder trazer as pessoas que foram sequestradas em segurança para suas casas. E aí a gente pensa em um mundo que nós vivemos, colegas, de tanta insegurança, de tantos medos, que faz a gente pensar em como deveria ser o mundo no futuro e como a gente gostaria de ter o mundo no presente. Porque, de verdade, se eu pudesse, eu continuaria dormindo de porta aberta, eu continuaria deixando a chave do carro lá dentro, eu continuaria andando pelos cantos que eu gostaria de andar à noite, sem a preocupação de surgir alguém e me sequestrar ou me fazer algum mal. E aí, a minha primeira pergunta para a gente introduzir esse tema, que tem como foco principal o resgate que aconteceu neste mundo e que acontece todos os dias, é se, Wanderson, você alguma vez foi, não um sequestro físico desses que a gente vê nos casos policiais, mas se alguma vez você foi conduzido para um local que você não sabia e não foi agradável. Você teve alguma vez que você foi assim, tipo, manipulado por uma situação ruim? A manipulação pode ter sido ruim, mas o final era bom. Era bom? Tipo assim, vamos fazer uma surpresa para você de aniversário. Por exemplo. Então, venda o seu olho. Te conduz, você não sabe para onde está indo, a sensação não é boa, né? Sempre que você precisa ser conduzido por alguém, a sensação ela é desconfortável, porque você não tem noção, né? Eu já tive também a oportunidade de fazer isso com outras pessoas. E foi bom para você? É interessante. Você, tipo, diz assim, empresta o seu carro, vamos fazer uma surpresa para o aluno tal, daí a pessoa entra no carro com os olhos vendados e ela fica assim, né, tentando adivinhar por onde você está indo, o que está acontecendo. Quer dizer, há um quê de insegurança e um quê de expectativa. Como é que eu vou sair dessa? Isso vai ter um bom fim ou eu vou ficar mal, né? Então, eu acho que essa instabilidade ela é muito intrigante, assim, e ela não é legal. Robson, você acha que se os seres humanos soubessem que a escolha contrária à ordem divina de não comerem do fruto proibido é a consequência de tudo que a gente está vivendo, você acha que eles teriam escolhido, mesmo assim, tomar o fruto e comer? E se sim ou se não, eu queria saber sua opinião sobre isso. Vou te dar um pouquinho mais de contexto. Depois dessa escolha, a gente vive em um mundo que foi completamente, totalmente destruído dentro das emoções, dentro das questões físicas e dentro da natureza. Por isso eu faço essa pergunta. Se sim ou se não, eu queria que você me explicasse um pouco. A Bíblia não é um livro que fala das coisas que poderiam ter sido. Ela fala das coisas que são, como foram e como elas serão. E a gente se torna mais feliz quando a gente evita o que poderia ter sido. Mas ela nos chama a pensar no como elas vão ser. A Bíblia só lida com realidades. E a realidade celestial, a realidade espiritual é mais concreta do que a realidade carnal visível. Ao contrário do que as expectativas e a perspectiva humana diz. Mas na sua pergunta traz algo importante. Deus é verdadeiro na sua palavra e sempre confiável, mesmo que as nossas percepções elas sugerem outra coisa. Quando Deus diz certamente morrerás, você vai morrer. Mesmo que
as minhas induções a isso surgiram outra coisa. E eu termino respondendo uma pergunta, dentro da sua pergunta, da seguinte forma. Deus é um bem. O bem de Deus, a bondade de Deus, a boa dádiva de Deus, citando Tiago 1,17, ela é infinita como Deus. A gente nunca vai saber o quanto Deus pode ser bom. Mas também não somos capazes de saber o quanto a ausência de Deus pode ser má. Então, o homem tinha uma percepção tanto do bem e uma percepção do mal. Mas a profundidade da percepção lhe era impossível a partir daquele momento. Depois do pecado, a gente conseguiu conhecer um Deus de uma graça muito maior do que imaginávamos. Da mesma forma, começamos a experimentar o mal de uma forma muito maior do que poderíamos pensar. Só para fazer na história do sequestro que você contou, as pessoas que estavam no avião, elas se viram sem futuro, né? Sem expectativa, porque um avião sequestrado, então assim, parece que quando a gente não tem expectativa nenhuma, se não chega alguém para te colocar um resgate, uma esperança, então você começa a enxergar o seu fim se aproximando de alguma maneira. E é mais ou menos assim na história da humanidade, né? Você está fazendo um resgate da história, ela é bem impactante, mas se a gente faz o paralelo com a nossa história, ela é muito mais desastrosa, é um drama que precisa de uma solução. Sim. A Bíblia apresenta a solução e coloca como se o mundo, o texto, inclusive dos dois autores, resgata isso como o mundo sendo sequestrado, precisando de um libertador, precisando de alguém que tire o mundo dessa situação, e ele apresenta Jesus Cristo fazendo esse papel. Agora, a pergunta que eu devolvo para vocês, e eu acho que essa pergunta é muito crucial, se Jesus Cristo tivesse simplesmente pago o resgate, resolveria o problema? Se Jesus Cristo tivesse vindo e dito assim, olha, vamos aqui, Satanás, deixa eu fazer um acerto, você sequestrou esse planeta, está em desgraça, eu vou pagar, o que você quer que eu pague? Eu vou pagar. Resolveria o problema para a gente? Muito importante essa fala. O mundo não foi sequestrado das mãos de Cristo. O mundo foi sequestrado do seu propósito. Então, se é uma questão de um senhor e um inimigo, a gente vai colocar isso nas mãos, numa perspectiva humana. Satanás, ele usurpou de alguns direitos, mas existem alguns direitos que ele não tem. Então, Deus, em Cristo Jesus, jamais pagaria um resgate para Satanás. Jesus, na cruz, estava satisfazendo a sua própria justiça para devolver ao mundo o seu propósito. Uma pessoa em pecado, ela não está apenas aprisionada às maldades e às agruras do mundo. Ela está aprisionada em si mesma a uma vida sem propósito. Portanto, a cruz paga o preço de retornar a Cristo, mas a continuidade da ação de Cristo por essa graça, ela devolve-nos a uma existência elevada no propósito de Cristo em nós. Só para complementar, o resgate pode estar pago, mas o mais incrível na história da humanidade é que o resgate está pago, mas as pessoas ainda querem continuar no sequestro. Né? Então, está pronto, o cenário ficou pronto e houve a libertação, mas não, eu quero continuar, eu estou feliz assim. Muitos de nós vivem nessa situação, sem compreender bem o que Cristo fez, sem compreender bem a sua própria existência. A discussão de hoje é um lembrete, um chamado, para que você possa se perceber, se ver no espelho. A despeito das situações que acontecem ao seu redor, existe um plano maior que puxa a gente da situação que nós estamos, mas a gente precisa aceitar ele. Já pensou isso? Pessoas sequestradas que podem sair do cativeiro, mas preferem viver na crise de Estocolmo, vivendo ali, apaixonados pela própria situação, desconhecendo ou sabendo, mas preferindo não viver na eternidade com aquele que deu tudo por elas. Hoje eu te convido a fazer esse tipo de reflexão, a mudar o modo de pensar e sair deste ponto para um outro onde você vai ser completamente livre, porque alguém te permitiu ser livre e ele quer se relacionar com você. Se você está com a gente, continua. A gente vai desdobrar esse assunto neste canal, o canal do NASP, amanhã, um pouco mais, e vai valer muito a pena.